Fala sério, hein? Bom, além disso, o que o noticiário que pegou no São Paulo nesses últimos dias é a questão de uma parceria que o São Paulo faria com a base de Cotia Já mudou, e o empresário grego, o mesmo que está tentando comprar a SAF do Vasco. Que é, Vessone, é um negócio completamente, não vou falar obscuro, porque obscuro dá uma sensação de que tem coisa errada e não se sabe. Mas um negócio que ninguém conhece como é, desconhecido. É um negócio que não se tem conhecimento, ao menos no Brasil, cara, em um time grande. Quando você fala assim, ele está vendendo a SAF da base. Quando você pensa que o dirigente brasileiro não consegue pensar num negócio muito diferente, o cara pensa. E eu não estou falando se é certo ou errado, se vai dar certo ou errado. Eu só estou dizendo que eu nunca imaginei a possibilidade de você virar SAF só para uma base. No caso, o CT do São Paulo é Cotia, fica bem dividido. Então, isso é um ponto. Aí um amigo meu, São Paulo, ele falou assim, pô, se eles não querem comprar a SAF do Clube Social, achei genial isso. O presidente da Independente, o Baby, falou isso. Eles não comprar a SAF do Social, não querem? Vende aí a SAF do Clube Social, né? Pô, incrível isso. Então, assim, é difícil dizer se ele comprar o Vasco. Obviamente, se a gente ficou falando aquela vez da Leila podendo ir para o Vasco, ia ter um conflito de interesse na Série A. Esse é um conflito menor, mas de alguma maneira ter interesse, sobretudo se os meninos forem para o Vasco, alguns meninos, e a tomar muito cuidado, né? Porque o São Paulo sustentou muito nos últimos anos por Beraldos, por jogadores que conseguiram. Era 10, era 15, era 20. E agora entra quanto? Beleza, vai entrar um aporte, me acalma aqui. Aí, em vez de eu vender o Beraldo por 20, vai entrar 2 contos só aqui, 18 é pro barbudo lá o grego. Eu faço o que agora? E aí, então, você tem que tomar cuidado com o seu futuro. Você resolve o presente, só que daqui a pouco, a hora que você precisar dos meninos para vender e fazer uma grana, você pode não ter todos esses meninos também, né? Pois é, tem isso. E aí, Arnaldo? Esse negócio aí, assim como todos os últimos atos da gestão Casares, eles carecem de esclarecimento, né? Eu acho que o Casares está agora em Cotia, nesse momento. Ele sinalizou lá atrás que teria 3 prioridades no seu segundo mandato. A questão da reestruturação financeira do clube, simbolizada pelo tal do FDIC, pelo fundo. A terceira, vou pular a segunda, a terceira seria o Projeto Centenário Morumbi, que está aqui atrás de mim, e a reestruturação de Cotia. Quando ele falou reestruturação de Cotia, muita gente imaginou, mudança de comando, diretor da base, vai não sei o que lá. Hoje está acontecendo em Cotia o evento de lançamento do time para a Copa São Paulo, Sub-20. O São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil, sob o comando do Alain Barcelos. O técnico do Sub-17, o Menta, que estava na categoria de base do São Paulo um tempão, e chegou a assumir o Sub-20 esse ano e depois foi rebaixado para o Sub-17 de volta, foi desligado do clube. Hoje, acabou de ser desligado. Esse tipo de mudança seria o que eu imaginava, sei lá, o diretor sobe aqui, esse vai ser o cara, vamos trazer... E não a venda ou uma parceria com uma SAF de categoria de base. Agora começa a juntar as peças. O Casares já se reuniu com o grego 2 vezes. A informação que eu tenho é que esse milionário grego, que é dono do Nottingham Forest da Inglaterra, que aliás está na frente do Manchester City, fazendo um campeonato do Murilo, zagueiro, do ex-Corinthians, que a preferência dele, primeiro, é investir no futebol brasileiro de alguma forma, mas a preferência dele seria investir num clube de São Paulo e não do Rio. Só que aqui, o Corinthians não vai virar SAF, o São Paulo não vai virar SAF, o Palmeiras não vai virar SAF. A Portuguesa já virou com outro grupo. A Portuguesa, eu acho que é uma outra coisa, um outro tipo de negócio. Sim. O Santos, sabe-se lá. Então, talvez, Vessone, ele esteja tateando possibilidades de negócio no Brasil. E a questão com o Casares, a conversa passou pela uma parceria na categoria de base. Que aí você está colocando em sociedade a sua granja, né? As suas galinhas dos ovos de ouro.
E aí precisa ser muito bem especificado. Qual o tipo de investimento? Qual é o percentual que você terá sobre vendas, jogadores, direitos? A ideia seria, pelo que eu entendi, amplificar a captação de jogadores da base do São Paulo de forma exponencial. Então, se o São Paulo tem lá 10 garotos hoje lá de sub-20 contratados, teria 30, 40. O São Paulo faria uma ideia para você, não digo monopolizar, mas para você centralizar. E aí, Tironi, sem a obrigação de você criar o garoto desde os 10 anos de idade. Né? Que é mais ou menos a política do São Paulo que está sendo revista. Porque, por diversos fatores, não está valendo a pena. Em termos de custo, em termos de primeiro contrato, que no Brasil é super complexo, isso desde a legislação, você faz o contrato com o jovem, quando ele chega numa idade para ir para o profissional, se o empresário dele não quiser estender, ele não renova o contrato. E o Grego vai pôr dinheiro sabendo disso tudo? Então, eu acho que essa é a questão. Nem deixa. Não, mas... O primeiro com o contrato de 16, né? Só pode fazer de 3 anos, se eu não me engano. Ou 2. Exato. Mas aí que tá. Nesse modelo, com um sócio, o jovem... O que o Grego quer com... O Grego não quer ninguém acima de 20 anos, certo? Nenhum investidor estrangeiro quer um jogador brasileiro acima de 20 anos. O jogador brasileiro que bateu 20 anos, ele está sem mercado já. É só aqui dentro. Ou para coisas periféricas. A questão é, você tem que ter, num tipo de parceria dessa, você jamais, estou exagerando, você dificilmente vai ter um jovem que vai jogar no seu profissional. Agora, o jovem, as vendas, elas podem possibilitar o seu profissional ser muito forte e rico. Porque esse é o mercado atual. É um pouco o que o Flamengo faz. Exato. Vende lá um monte de menino e mantém um time de experientes fortes. Né? Essa é a situação. Então, você perde aquela coisa, o cara vai sair daqui, vai lá. Mesmo o Palmeiras, que é o melhor na base atual, os 2 principais jogadores do Palmeiras e do futebol brasileiro nos últimos tempos, eles ficam no Palmeiras um ano e meio de profissional. Mas pelo menos eles jogam uma temporada de profissional. Faz alguma história. Talvez nesse modelo o cara nem acabe vestindo a camisa do time. Mas, de novo, esse negócio ele é muito complexo e precisa ser muito bem explicado, porque ele não precisa ser só aprovado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, ele precisa ser aprovado pelo torcedor do São Paulo. Sim. Né? Porque governar no São Paulo é muito simples. Você convence 300 caras, você tem lá, você pode ser reeleito, mudando o estatuto, você pode aprovar o FIDIC, você pode... Então, ele não tem oposição praticamente interna, mas esse negócio específico, eu acho que pega muito junto à opinião pública e tudo mais. O principal para o torcedor de arquibancada é explicar como fica o 100% do direito econômico de um garoto. Porque normalmente o clube só tem de 70 a 80, porque 20 é do empresário dele na hora da renovação. Tá, do 70, que é o normal que sobra para o clube, agora fica quanto? Só 10%? É isso para mim? E aí 60% para o Grego? Esse percentual precisa estar muito claro na cabeça do torcedor. Para ele não ser pego de surpresa depois. Uma dessas coisas sobre essa base de São Paulo, que é contratar jogadores de outras bases, né? Uma das coisas que está no radar aí do São Paulo. São Paulo fez bastante no passado, deixou de fazer. Quem faz isso muito agora é o Palmeiras, né? O Estevão, acho que é o ótimo exemplo. E essa aqui o São Paulo estaria tentando voltar nessa... Mas aí que tá, precisa de bala, né? Precisa achar um Estevão lá e ter dinheiro para contratar o cara. E aí que entraria o investidor. Peraí, vamos lá. O assunto é ótimo, né? Parceria significa o quê? Todos nós aqui, nós 4 somos parceiros do conteúdo do canal, né? Do programa. SAF, se o São Paulo vender uma parte das categorias de base, transformar o São Paulo Futebol Clube Cotia numa SAF e o Grego quiser comprar algum outro clube brasileiro, ele não poderá. A lei não permite. É o que o Fessoni falou, Vasco e São Paulo, por exemplo. E você seja dono de 2 SAFs. Ele pode trazer outro modelo. Qual seria? De investimento misto. O São Paulo detém uma parte ou a maior parte
e ele entra como investidor nesse modelo. Ponto. Mas vamos lá. Quanto dinheiro um grego vai colocar para um time que deve 890 milhões numa categoria de base para ter alguma porcentagem da venda de um jogador? Ele não vai ter o jogador inteiro. Entendeu? Ele não vai fazer 300 milhões de reais num ano. Ele precisa de um período longo. Ele precisa do São Paulo. Ele precisa que o São Paulo coloque o jogador para jogar. Porque senão ele vai ser vendido para lugares periféricos para ser desenvolvido lá. Quanto o São Paulo vai ganhar nesta futura venda? Quanto que vale a SAF do São Paulo ou a parceria do São Paulo? Quanto que esse dinheiro que entraria faria o São Paulo estar na mesma raia de Flamengo e Botafogo, falando deste ano, né? Cara, esse é um negócio que eu, fosse o São Paulo, transformaria Cotia numa SAF e trancaria o grego na SAF de Cotia, com regras muito bem definidas. Quem treina um jogador é o São Paulo, quem tem prioridade para usar o jogador é o São Paulo, certo? Então vende por um preço menor, que não vai te resolver o problema do futebol, porque o cara vai ter uma porcentagem disso, e ele vai te ajudar, estando na Europa, também a prospectar esses jogadores. Então, fora a exceção, os outros 20 que não sobem, que ficam 2, 3 anos às vezes no profissional, vou citar exemplo, Nestor, Igor Gomes e tal, esses jogadores já poderiam ter ido para a Europa e poderiam ser vendidos lá, se a moeda vale 6 vezes mais, e o São Paulo seria remunerado disso também. Para isso tem que equacionar o ponto que o Vessa pincelou, que é fundamental. Tem uma parte que é do empresário, tem uma parte que é do jogador. Só para pegar o gancho, não perca o raciocínio. Acabou a outra notícia de Cotia agora, o São Paulo adquiriu mais 15%, vai vendo nesse ponto aí, no percentual, do atacante Ferreira, que se destacou na Copa do Brasil Sub-20 e subiu para o profissional. Então, agora, vamos pegar os dois jogadores de mais destaque do Sub-20 do São Paulo, Ferreira e Rian Francisco. São Paulo tem 80% dos dois e o contrato dos dois é longo. Hoje, o São Paulo considera ter avançado muito nessa questão. Mas avançou mesmo. Porque não tinha contrato longo e muitas vezes não tinha nem a parte majoritária dos direitos. Então esses dois jogadores, além do William Gomes e tal, do Henrique, são 4 caras de 18 anos com potencial de venda e de jogar no clube. Hoje é isso. Com esse modelo que o Massim está falando, que pode ser de diversas formas, esse tipo de situação estaria amplificado para as várias. O Ferreira não vai ser aproveitado no profissional, vamos negociar. O outro tal. O São Paulo conta nos dedos os jogadores hoje com potencial de venda que ele revela. E a ideia seria amplificar esse mercado e tudo mais. Mas desde que isso fique bem claro. Então isso, cara, é fundamental que o São Paulo esclareça essas questões. Vai ser... Que tipo de parceria? Como que é uma parceria, cara? Parceria, o cara põe dinheiro e... Esse é o problema, porque se o grego quer pegar um moleque desse, pôr no Olympiacos, que é dele, fala, São Paulo, tô levando esse menino pra lá, tá? E a gente vê o que faz no futuro. Não, peraí, você tá levando... Se você não vender tal, eu não vou ficar com nada, você não vai me pagar nada. É esse tipo de coisa que tem que ficar muito claro antes de você fazer um negócio desse. Como a gente falou, né? O Casares está lá em Cotia, lá falando sobre o refis de Cotia. Tá rolando uma entrevista coletiva, ele deve responder sobre esses assuntos. A gente vai, à medida que ele for falando, e se ele responder coisas, eu pleiteei que o Casares falasse. Fala, Casares. Então, enfim, ele está... Oi, ouviu? Ele está falando hoje, então ele vai falar. Está falando. Está falando, ótimo. Assim logo, que a gente tiver informações, a gente mostra aqui de novo. Vamos passar para o Cores. Em Cotia. E sim, a principal resposta foi sobre a tal parceria com o grego
dono do Nottingham Forest, do Olympiacos, do Rio Ave de Portugal, e ele não negou as conversas com o grego. Pelo contrário, só está empolgado. Pelo contrário, mostrou bastante empolgação com essa possibilidade, né? A gente até pode dissecar aí a resposta sobre essa possível parceria, o que a gente conseguiu captar nas entrelinhas da resposta do Casares sobre a SAF da base, aspas. O Arthur Pego fala, todos blogueirinhos, hein? Mais fácil o Pogba ir pro São Paulo do que o Casares ser transparente. E o Guilherme Fogaroli fala, Arnaldo Tirão são as vozes de nós torcedores preocupados com o São Paulo. Parabéns aos dois. Se o Casares quis cutucar, o trabalho de vocês está sendo bem feito. Não sei se ele quis cutucar, eu falei meio brincando. Mas ele falou, né? Blogueiros, comunicadores e tal. Mas enfim, vamos ao que interessa. A primeira resposta grande que ele deu sobre a questão da base. Primeiro não, no meio do caminho ele negou que vai ser uma venda, não, isso é um patrimônio do clube e tudo mais, mas aí ele falou uma coisa, agora se no futuro o São Paulo caminhar para uma SAF, é claro que o grego lá vai ter prioridade na compra. Aí eu já falei, opa, pera lá. Eu acho que essa entrelinha é importante, porque sendo esse o parceiro, o sócio, eu estava conversando com pessoas aqui do mercado e todo mundo não teve. Eu não tinha dúvida, eu só fui atestar, né? O grego, ele não poderia comprar a SAF do Vasco e ser sócio da base do São Paulo. Teria um conflito de interesse. O que pode estar sendo negociado por essa entrelinha do Casares é a parceria na base num primeiro instante e depois, caso o clube vá virar SAF lá na frente, esse seja, digamos, o primeiro a ser consultado, né? Como se tivesse uma prioridade na contratação de um jogador, ele teria prioridade na aquisição do São Paulo SAF, se for aprovada a SAF lá na frente. Sim. A informação que eu tenho, o grego, interessado muito no mercado brasileiro que está efervescente, em primeira instância, gostaria de ter um clube em São Paulo, por conta do mercado e dos valores do mercado paulista. Porém, não tem nenhum dos grandes clubes de São Paulo em processo de virar SAF. Nem o São Paulo, nem o Palmeiras e nem o Corinthians. O Vasco está desesperado na cidade de São Paulo. Então não entra o Santos na jogada. Em tese não, o poder de arrecadação é muito menor, né? Sim. É uma outra circunstância, pode até interessar, não sei. Sim. Mas em princípio, né? Que são clubes populares como o Vasco, mas que não estão em situação desesperadora, e o processo de SAF para ser aprovado, vai ser muito mais complicado, seja no São Paulo, no Palmeiras ou no Corinthians. Então tá aí, galera. Essa bomba aí que saiu aí, que o bilionário grego, né, poderia investir na base do São Paulo. Tudo ainda, esse negócio tem que ter cuidado, tem que saber os contratos, porque ninguém vai investir um dinheiro à toa, né? Alguns twitters aí, algumas informações que chegaria a 100 milhões de dólares. Óbvio que daí não é tudo de uma vez, eu acho que vai ser exato, deve ser por parte, né? Esse investimento deve ser por partes, ano a ano e tal, mas ele vai querer alguma coisa em troca. Não sei se vai ser porcentagem de jogador ou algo do tipo. Ele tem vários clubes, tem o Nottingham, tem o Olympiacos, então a gente tem que ficar de olho aí pra ver sobre isso. Agora, dependendo de como for os moldes, pode ser bom. Aquele que pode ser bom sim pro São Paulo, sim, né? Bora ver, mas cara, se isso for verdade e for num bom moldes, eu acho que vai ajudar muito São Paulo. Não sei a opinião de vocês, vamos ver, né? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião e se inscreve no canal aí, galera, pra ajudar, pra chegar pra mais São Paulo, né? Pra gente aumentar aí essa família, valeu? É nóis!